Eu matei o amor pela minha família no dia em que eles me jogaram na rua como um cão sarnento, mas juro pelos ossos dos meus avós que a vingança não precisa de sangue, só de uma mente afiada como uma navalha de barbear. Minha irmã, aquela serpente de sorriso doce, suga tudo o que toca, e meus pais, cegos pelo favoritismo, escolheram ela sobre mim, o filho que construiu o império deles com as minhas mãos calejadas. E agora? Agora eu sorrio no escuro, porque roubar de volta o que é teu não é crime, é justiça poética, e Lisboa vai assistir enquanto eu arranco as raízes podres da nossa árvore genealógica. O sol de Lisboa batia impiedoso no meu rosto enquanto eu descia a Rua Augusta, o cheiro de pastéis de nata misturando-se ao fedor de suor e desespero humano. Eu tinha 32 anos, e naquele momento, sentia-me como se tivesse sido esmagado por um carro de bois antigo, daqueles que ainda rangem nas ruas de Alfama. Meu nome é João Mendes, e eu era o herdeiro invisível de uma fortuna construída em vinhos do Douro e imóveis no Chiado, ou pelo menos era o que eu pensava. Meus pais, António e Maria Mendes, donos da Vinhas do Tejo, uma empresa que exportava o melhor vinho verde para o mundo inteiro, sempre me trataram como o pilar da família. Eu gerenciava as vinhas, negociava com importadores em Porto, e acordava às 4 da manhã para supervisionar a colheita, sentindo a terra úmida entre os dedos como se fosse a minha própria veia pulsando. Mas família é uma ilusão cruel, tecida com fios de expectativa e traição. Minha irmã mais nova, Sofia, 28 anos, era o oposto de mim, delicada como uma flor de laranjeira, com olhos castanhos que imploravam piedade e um corpo esguio que virava cabeças nas festas de Belém. Ela nunca sujou as mãos na terra, em vez disso, estudou moda em Lisboa, gastando o dinheiro dos nossos pais em tecidos italianos e viagens a Milão. É investimento no futuro da família, dizia ela, com aquela voz melosa que ecoava como um fado triste. Eu ria por fora, mas por dentro, algo se contorcia, uma raiva surda, como o ribombar distante de um trovão no Atlântico. Tudo começou há 6 meses, num domingo de verão abafado. Estávamos reunidos na nossa casa de família em Cascais, uma vila branca com vista para o mar, onde o ar salgado se misturava ao aroma de sardinha assada. Meus pais, envelhecidos mas ainda imponentes, ele com o bigode grisalho e ela com o colar de pérolas que a avó me deixara, sentaram-se à cabeceira da mesa de carvalho. Sofia entrou atrasada, como sempre, com um vestido florido que balançava como uma bandeira de rendição. Desculpem, o trânsito na Marginal foi um inferno, mentiu ela, beijando as bochechas enrugadas dos pais. O almoço correu normal, conversas sobre os lucros da safra, queixas sobre os impostos da União Europeia, e eu, como sempre, o que falava de números e planos. Mas então, Sofia largou a bomba. Preciso de ajuda, disse ela, os olhos baixos, fingindo humildade. Meu ateliê em Lisboa está falindo. Preciso de 200 mil euros para salvar o negócio. É o sonho da minha vida. Silêncio. Meus pais trocaram olhares, e eu soube na hora, eles iam ceder. Sempre cediam a ela. Eu intervim, calmamente, Sofia, já te dei 50 mil no ano passado para o mesmo sonho. Onde foi parar isso? Em mais viagens ou em festas no bairro alto? Ela ergueu o queixo, os lábios tremendo como se eu fosse o vilão da ópera. João, você é tão frio. É dinheiro da família, não teu. Por que negas à tua própria irmã? Meus pais assentiram, como marionetes. Filho, ela é a caçula. Ajuda-a, disse meu pai, a voz rouca do uísque envelhecido. Eu ri, um riso seco quicou na sala. Eu construí essa empresa com o suor da minha testa. Vocês me prometeram 40% das ações quando eu completasse 30. Onde está isso? Escondido no testamento para a princesinha. A discussão escalou como uma onda no mar da Ericeira. Palavras voaram, ingratidão, egoísmo, você nunca amou esta família de verdade. Sofia chorou, lágrimas perfeitas escorrendo pelo rosto maquiado, e meus pais, aqueles tolos sentimentais, abraçaram-na como se eu fosse o intruso. Naquela noite, recebi o telefonema. Era o advogado da família, um homem magro chamado Rui, com sotaque de Coimbra. João, lamento informar, seus pais revogaram sua herança. Tudo vai para Sofia. Você fica com nada. Exceto sua parte no salário mensal, que eles congelaram. Nada. A palavra ecoou na minha mente como um sino rachado. Eu estava no meu apartamento no bairro alto, uma pocilga alugada com vista para o Tejo,
bebendo gin tónico barato enquanto o mundo desabava. Como? Como eles podiam fazer isso? Eu, que sacrificara namoradas, amigos, noites de sono, por aquela vinícola. Lembrei-me da infância, correndo pelas vinhas em Pinhão, colhendo uvas com as mãos pequenas, meu pai me dizendo: João, isto é teu. Um dia, tudo será teu. Mentira. Tudo era ilusão, um castelo de cartas construído sobre favoritismo cego. Naquela noite, não dormi. Caminhei pelas ruas escuras de Lisboa, o pavimento molhado refletindo as luzes dos bondes. O Tejo lambia as margens como uma língua faminta, e eu pensei em afogar-me nele. Mas não. A dor se transformou em algo mais afiado, ódio. Puro, cristalino ódio. Não por Sofia, ela era só o instrumento. Pelos meus pais, que me viam como uma ferramenta descartável. Eles vão pagar, sussurrei para o vento salgado. Vou recuperar tudo. Cada centavo, cada vinhedo, cada pedaço de orgulho que me roubaram. Os dias seguintes foram um borrão de fúria contida. Eu continuei trabalhando na vinícola, fingindo lealdade, enquanto planejava em silêncio. Contratei um detetive particular, um ex-policial chamado Vasco, com cicatrizes no rosto de brigas em Cais do Sodré. O que queres saber? Perguntou ele, num café enfumaçado em Alfama. Tudo. Contas bancárias, dívidas de Sofia, testamentos antigos. E qualquer sujeira que meus pais escondam. Ele riu, dentes amarelados. Família portuguesa, hein? Sempre a mesma novela. As primeiras descobertas foram como facadas no peito. Sofia devia 150 mil euros a credores em Milão, roupas de luxo compradas a fiado, prometendo o próximo desfile em Paris. Meus pais sabiam, mas encobriam, transferindo fundos da empresa para tapar buracos. E o testamento? Meu avô, o patriarca que fundara a Vinhas do Tejo, deixara uma cláusula secreta: a herança só ia para quem provassem lealdade à família acima de tudo. Meus pais interpretaram isso como dar à caçula. Mas e eu? Eu era o leal, o que sangrara pela terra. Meu coração endureceu como cortiça no Alentejo. Comecei a documentar tudo: e-mails falsos, transferências bancárias, conversas gravadas em segredo. Toda noite, no meu apartamento, espalhava papéis pela mesa, o cheiro de café forte misturando-se ao de tinta fresca. Sentia-me como um lobo encurralado, rosnando no escuro. A mente humana, quando pressionada, revela facetas sombrias. As minhas eram calculistas, frias como o aço de uma navalha. Não vou matá-los, pensei. Vou destruí-los devagar, até implorarem por misericórdia. Uma semana depois, confrontei Sofia sozinha, num terraço com vista para o castelo de São Jorge. O sol poente tingia o céu de laranja, como sangue diluído em vinho. Parabéns pela herança, mana, disse eu, voz baixa. Ela sorriu, triunfante. Obrigada, irmão. Era o melhor para todos. Toquei no seu braço, sentindo o tremor dela. Sabes, Sofia, em Portugal, o sangue é espesso, mas a traição é mais afiada. Um dia, vais engolir essas palavras. Ela riu, nervosa, mas eu vi o medo nos olhos, o primeiro vislumbre da minha vitória. As vinhas do Douro estendiam-se como veias verdes sob o céu de setembro, e eu andava entre elas como um fantasma, colhendo uvas que não me pertenciam mais. Cada cacho que eu esmagava na prensa manual liberava um suco ácido que queimava as palmas das mãos, um lembrete da traição que corria nas nossas veias. Meus pais me observavam de longe, da varanda da casa senhorial em Pinhão, fingindo normalidade. João, vem jantar, chamava minha mãe, a voz trêmula como folhas ao vento. Eu ia, sorria, e comia o cozido à portuguesa como se fosse veneno doce, saboreando o plano que se formava na minha mente. Vasco, o detetive, ligou-me numa manhã chuvosa, enquanto eu dirigia o velho Renault pelas estradas sinuosas do vale. Tens sorte, rapaz. Encontrei ouro. Sua voz crepitava no telemóvel, misturada ao som dos limpa-vidros. Sofia tem um amante em Lisboa, um tipo chamado Miguel, dono de uma galeria de arte no Chiado. Ele é casado, com 2 filhos, e ela está a chantageá-lo por mais dinheiro. Fotos, mensagens. Tudo aqui. Meu estômago revirou, não de nojo, mas de oportunidade. Manda-me tudo.
E descobre se há mais. As fotos chegaram por e-mail. Sofia nua num quarto de hotel em Estoril, o corpo entrelaçado com o de Miguel, um homem de meia idade com barriga proeminente e olhos evasivos. Mensagens: preciso de mais 20.000, amor. Se não, conta à tua mulher. Ela era mestre na manipulação, uma aranha tecendo teias de luxúria e ganância. Mas eu era o predador maior. Comecei a contactar Miguel anonimamente, usando um número pré-pago comprado num quiosque em Rossio. Sei do teu segredo com Sofia Mendes. Quero 50.000 para calar-me. Ou a tua família sabe tudo. Ele pagou, trêmulo, num envelope deixado num banco em Belém. O dinheiro não era para mim, era semente para o caos. Usei para contratar um hacker freelance, um jovem de Setúbal chamado Pedro, que vivia num porão cheio de ecrãs piscantes. Quero acesso aos e-mails dos meus pais e da Sofia, disse eu, deslizando o envelope pela mesa pegajosa. Ele piscou, óculos refletindo o brilho verde dos monitores. Isto é perigoso, mano. Família é sagrada. Ri. Sagrada? Eles profanaram-na primeiro. Os e-mails revelaram um poço de podridão. Meus pais transferiam fundos da Vinhas do Tejo para contas offshore em Espanha, para cobrir as dívidas de Sofia. Pior, havia indícios de evasão fiscal, faturas falsas para exportações de vinho que nunca saíram do Porto de Leixões. Estamos a nadar em águas turvas, António, escrever a minha mãe a um contabilista corrupto. Meu sangue ferveu. Eles não só me roubaram o legado do avô, o homem que construíra tudo com honestidade dura como granito do Gerês. Meu plano tomou forma nas noites insones, enquanto o uivo do vento no Douro ecoava os meus pensamentos. Passo 1. Isolar Sofia. Encontrei o amante dela, Miguel, num café em Alfama, aproximando-me como um conhecido casual. Ouvi dizer que a Sofia te está a apertar, sussurrei, sentando-me sem convite. Seus olhos se arregalaram, o café derramando na mesa. Quem és tu? Alguém que odeia traidores. Ajuda-me a derrubá-la, e eu protejo o teu segredo. Ele hesitou, suor perlando a testa, mas o medo venceu. O que queres? Miguel forneceu mais provas, gravações de chamadas onde Sofia o ameaçava com suicídio se ele não pagasse. Ela é um demónio, murmurou ele, voz quebrada. Eu assenti, sentindo uma pontada de pena, mas não por ela. Pela família dele, inocente no fogo cruzado. Usei as gravações para confrontar Sofia num jantar de família em Cascais. O mar rugia ao fundo, ondas batendo nas rochas como punhos furiosos. Sofia, o teu amante está a cantar como um canário, disse eu, baixinho, passando o telemóvel sob a mesa. Seu rosto empalideceu, garfo caindo no prato de bacalhau. O quê? Mentira. Ela sibilou, mas o pânico dançava nos olhos. Meus pais, alheios, tagarelavam sobre a próxima vindima. É verdade, mana. E se eu apertar o play aqui, na mesa? Ela congelou, unhas cravando na toalha. Por favor, João. Não. Sorri, friamente. Então, devolve o que roubaste. O mundo inteiro ouve a tua voz a implorar por dinheiro sujo. Naquela noite, ela transferiu 30.000 para a minha conta, um começo. Mas eu queria mais. Queria o coração deles. A mente humana, sob pressão, revela abismos. Eu sonhava com as vinhas em chamas, o vinho escorrendo como sangue. Acordava suado, coração martelando, questionando se era o monstro ou a vítima. Mas o ódio era um bálsamo, anestesiando a dor. Liguei para Vasco, agora, os pais. Descobre o que eles escondem no testamento do avô. Ele grunhiu. Vai custar mais, mas ok. Dias depois, as respostas chegaram. O avô deixara uma carta selada, guardada no notário em Vila Real. A herança vai para quem provar amor pela terra e pela família, não pela ganância. Meus pais falsificaram documentos para dar tudo a Sofia, alegando que eu abandonara a tradição, por trabalhar demasiado nos números. Falsos. Eu tinha provas das minhas contribuições, relatórios, contratos assinados com o meu sangue metafórico. O ódio se transformou em determinação gélida. Comecei a vazar informações anônimas para a imprensa, um artigo no Público sobre dívidas ocultas na Vinhas do Tejo.
O pânico se instalou. Meus pais ligaram, voz trêmula: João, o que estás a fazer? És da família. Ri no telefone. Família. Vocês mataram isso quando me deserdaram. Desliguei, sentindo o primeiro gosto doce da vingança, como um Porto Tawny, envelhecido na traição. Sofia tentou contra-atacar, aparecendo no meu apartamento com olhos inchados. Por favor, irmão. Estamos a perder tudo. Toquei no seu ombro, sentindo o tremor. Perder? Eu perdi tudo primeiro. Agora, sinto o gosto. Ela saiu chorando, e eu soube, o castelo deles estava rachando. Outubro trouxe chuvas torrenciais ao Douro, transformando as vinhas em lagos de lama, e o meu coração em um pântano de ressentimento. Eu dirigia de Pinhão a Lisboa todas as semanas, o para-brisas borrado refletindo o meu rosto distorcido, olhos fundos, barba por fazer, um homem à beira do abismo. A Vinhas do Tejo cambaleava, ações caindo na Bolsa de Lisboa, credores batendo à porta como cobradores de favores no Bairro Alto. Meus pais, outrora leões, agora eram gazelas feridas, sussurrando em cantos escuros da vila. Eu infiltrava-me nas reuniões da empresa como um espião, anotando fraquezas. O gerente de exportações, um tipo gordo chamado Luís, embebezava fundos em putas de Coimbra. Sofia, desesperada, vendia ações às escondidas para pagar dívidas, traindo até o testamento que tanto ansiava. Eu documentava tudo, um diário de vingança escrito em código, guardado num cofre alugado em Santa Apolónia. Eles vão cair sozinhos, pensava, mas acelerava o processo com toques sutis, um e-mail anónimo para o fisco, denunciando as transferências offshore. Uma noite, em Lisboa, sentei-me num bar de fada em Alfama, o som da guitarra portuguesa rasgando o ar como uma confissão. Uma mulher cantava, estranha forma de vida, voz rouca de Amália Rodrigues e quando na minha alma partida. Bebi aguardente até o mundo girar, e ali, entre fumadores e amantes clandestinos, veio a revelação: a vingança não era só recuperar o dinheiro. Era desmantelar a ilusão de família perfeita que eles venderam ao mundo. Meus pais posavam em fotos de família nas redes sociais, ele com um copo de vinho, ela com um sorriso forçado, mas por trás, era um ninho de víboras. Vasco trouxe mais munição, o notário de Vila Real, o mesmo Rui que anunciara a minha deserdição, era amante da minha mãe há anos. Cartas, hotéis em Trás-os-Montes, promessas de ajuda no testamento. Meu estômago urrou de baile. Traidores até o osso, murmurei, pagando com o dinheiro de Miguel. Agora, o plano fase 2, expor o adultério. Mas devagar, como um vinho fermentando, apressar seria vulgar. Confrontei minha mãe sozinha, numa tarde cinzenta em Cascais. Ela preparava bolos de amêndoa na cozinha, o aroma doce contrastando com a podridão no ar. Mãe, o Rui é mais que advogado, não é? Deixei cair as fotos na bancada, preto e branco como pecados confessados. Ela congelou, as mãos farinhentas tremendo. João. Como? Eu sei de tudo. O testamento falso, as mentiras. Vocês me roubaram por ela, mas agora, o preço é teu segredo. Ela caiu de joelhos, lágrimas misturando-se à farinha. Filho, perdoa. Foi um erro. Sofia precisava. Interrompi, voz como granizo. Eu precisei. Mas vocês escolheram a fraqueza. Agora, transfere 100.000 para mim, ou o pai sabe. Ela obedeceu, dedos trêmulos no telemóvel, e eu saí sentindo o peso da coroa de espinhos que usava. A mente, quando traída, torna-se um labirinto de espelhos quebrados, cada fragmento reflete uma versão mais dura de ti mesmo. Eu via um João vingativo, mas também um menino que colhia uvas com o avô, sonhando com a eternidade. Sofia, sentindo o cerco fechar, tentou aliar-se a mim. Ligou à meia-noite, voz embriagada de vinho do Porto. João, ajuda-me. Os credores vêm amanhã. Somos irmãos. Ri, amargo. Irmãos. Tu sugaste-me como uma sanguessuga no Tejo. Agora, nada. Desliguei, mas o sono veio com pesadelos, ela afogando-se em vinho tinto, eu estendendo a mão, e retraindo-a. O golpe mestre veio com o fisco. Meu vazamento anónimo desencadeou uma auditoria, agentes internos cinzentos invadindo a sede em Pinhão, caixas de documentos espalhados como entranhas expostas. Meu pai ligou, furioso. És tu, não és?
Maldito traidor! Traidor! Olha no espelho, pai. Vocês me deserdaram primeiro. Ele tossiu, voz falhando como um motor velho. Volta para casa. Conversamos. Mas eu sabia, era pânico, não arrependimento. Naquela semana, recuperei mais ações compradas em nome falso através de Pedro, o hacker. A empresa valia 5 milhões, eu tomei 20% disfarçadamente, vendendo para um investidor amigo em Porto. O dinheiro fluía de volta para mim, como rios voltando ao mar. Mas o vazio crescia. Sentado no mirador da Senhora do Monte, olhando as 7 colinas de Lisboa, perguntei-me, e depois? A vingança curaria a ferida, ou só abriria mais fundo? Sofia quebrou primeiro. Apareceu na vinícola, rosto inchado, vestido amarrotado. Eles vão falir por tua causa. Gritou, unhas cravando no meu braço. Eu segurei-a, sentindo os ossos frágeis. Não, mana. Vão falir pela ganância tua. Agora, assina isto. Empurrei um documento, renúncia parcial à herança, em troca do meu silêncio sobre Miguel. Ela assinou, soluçando, e eu senti uma pontada, pena. Não, alívio. O primeiro tijolo da muralha caía. Novembro varreu o Douro com ventos uivantes, arrancando folhas das vinhas como segredos arrancados à força. Eu estava no auge da minha guerra silenciosa, um general invisível movendo peças num tabuleiro de família partida. A Vinhas do Tejo sangrava, a auditoria revelara 300 mil em invasões, multas caindo como chuvas de granizo. Meus pais, encurralados, venderam propriedades no Alentejo para tapar buracos, mas o cheiro de falência pairava como névoa no vale. Meu apartamento no bairro Alto tornara-se quartel-general, paredes cobertas de mapas financeiros, ecrãs piscando com dados roubados. Pedro, o hacker, instalara-se num canto, fumando cigarros sem filtro enquanto codificava brechas. Estás a brincar com fogo, João, avisava ele, olhos vermelhos. Família volta-se contra ti. Mas eu já era cinzas, só restava a chama da retribuição. Descobri o calcanhar de Aquiles dos meus pais, uma hipoteca secreta na vila de Cascais, garantida por ações da empresa. Eles mentiram para o banco, inflando valores de exportações falsas. Compro 20% das ações através de um testa de ferro em Braga, um primo distante que odiava o favoritismo deles. Agora, eu controlava o suficiente para forçar uma assembleia de acionistas. Vamos votar a dissolução parcial, anunciei na reunião, voz calma como o Tejo em baixa-mar. O salão em Pinhão, com suas tapeçarias de azulejos contando histórias de navegadores, tornou-se arena. Meu pai, corado de raiva, batia na mesa, traição. És um Judas. Sofia, pálida como leite coalhado, sussurrava ao ouvido dele. Minha mãe chorava baixinho, lenço de renda na mão. João, por amor de Deus. Mas o amor morrera no dia da deserdição. Os votos passaram, 51% a favor, graças ao meu primo. A empresa dividia-se, metade para nova gestão, ou seja, eu. Naquela noite, bebi sozinho na varanda, o Douro negro abaixo como um abismo engolindo estrelas. A vitória era agridoce, recuperei 2 milhões em ativos, mas o vazio ecoava. A psicologia da vingança é um veneno lento, liberta, mas corrói. Sonhava com o avô, seu rosto enrugado como casca de sobreiro, dizendo, a terra não perdoa, João. Mas ensina. Acordava com o peito apertado, questionando se era vingador ou coveiro da própria linhagem. Sofia contra-atacou com desespero, espalhou rumores na sociedade de Cascais, chamando-me de ladrão disfarçado de filho. Encontrei-a num café em Belém, pastéis intocados na mesa. Destruíste-nos, sibilou ela, olhos selvagens. Bom, respondi, mastigando devagar. Sento o que eu senti. Agora, devolvo os 50 mil que te dei. Ela riu, histérica. Nunca. Mas no dia seguinte, o dinheiro chegou, transferido por medo do escândalo com Miguel. Meu pai tentou o apelo emocional, convidou-me para um jantar em família, velas tremulando na mesa de carvalho. Filho, éramos errados. Volta. Sua voz quebrara, bigode tremendo. Olhei para ele, vendo o homem que me ensinara a podar vinhas, agora encolhido como uva seca. Errados. Vocês me mataram vivo.
Levantei-me, deixando o assado esfriar. Saí para a noite de Cascais, o mar rugindo acusações. Com o dinheiro recuperado, contratei advogados em Lisboa, tubarões de ternos Armani, afiados em direito sucessório. Desafiei o testamento no Tribunal de Vila Real, apresentando a carta do avô e provas de falsificação. Isto é roubo de herança, declarei no julgamento, voz e quando na sala de madeira escura. Meus pais, lado a lado, pareciam fantasmas, ela com olhos vazios, ele curvado. Sofia testemunhou, voz trêmula, ele é vingativo, meritíssimo. O juiz, um homem de barba grisalha, ergueu a sobrancelha. Vingança ou justiça, senhorita? Vamos ver as provas. Enquanto o caso corria, isolei-os financeiramente. Bloqueei contas através de Pedro, congelando transferências. Eles vendiam joias, a mãe chorava sobre o colar da avó. Eu viajava pelo país, reconectando com tios em Évora, primos no Minho, aliados esquecidos que odiavam o favoritismo. A família verdadeira é a que luta pela terra, diziam eles, assinando petições a meu favor. O clímax psicológico veio numa carta da minha mãe: João, perdoa-nos. Sem ti, somos nada. Li-a no comboio para Porto, lágrimas ardendo nos olhos, não de pena, mas de raiva residual. Rasguei-a, jogando os pedaços pela janela, vendo-os voar como confetes de um funeral. A dor deles era o meu bálsamo, mas curava. Ou só cicatrizava superficialmente. Recuperei a vila de Cascais através de leilão forçado, hipoteca não paga. Quando entrei, o cheiro de maresia misturava-se a memórias, risos de infância, agora e quando vazios. Sentei-me na varanda, vinho do Douro na mão, e sorri pela primeira vez em meses. Mas o espelho mostrava um estranho, olhos duros, alma marcada. A vingança era minha, mas o preço era a humanidade perdida. Dezembro trouxe geadas ao Douro, congelando as vinhas em cristais brancos, e o meu coração em gelo implacável. O Tribunal de Vila Real proferiu o verdito, o testamento revogado, herança dividida, 60% para mim, por provas irrefutáveis de contribuição e lealdade à empresa. Meus pais saíram da sala cabisbaixos, Sofia entre eles como uma sombra esguia. Monstro, murmurou ela ao passar, mas sua voz era fraca, como fado moribundo. Eu reassumi o controle da Vinhas do Tejo, demitindo o gerente corrupto Luís com um cheque de indenização, generoso, mas final. A empresa renascia, novos contratos com exportadores no Brasil, vinhas replantadas com castas resistentes. Mas o sucesso era oco, caminhava pelas fileiras de uvas como um rei sem súbditos, o solo frio sob as botas e quando solidão. A mente traída não esquece fácil, cada videira sussurrava acusações, eles eram fracos, mas tu és cruel. Sofia fugiu para Lisboa, alugando um estúdio minúsculo no Martim Muniz, vendendo designs de moda a turistas. Contactou-me uma vez, voz quebrada no telefone: João, dá-me uma chance. Sou tua irmã. Hesitei, o antigo laço puxando como corrente enferrujada. Chance. Tu tiveste todas. Agora, constrói sozinha. Desliguei, mas mandei dinheiro anónimo, 10.000, para calar a consciência. Não era misericórdia, era estratégia. Mantê-la viva para ver o meu triunfo. Meus pais mudaram-se para uma casa modesta em Aveiro, perto dos canais, vivendo de pensão magra. Meu pai, outrora orgulhoso, agora pescava em guias nos rios, mãos trêmulas na cana. Visitei-os numa tarde de névoa, o ar cheirando a sal e arrependimento. Filho, disse ele, olhos evasivos. Orgulho-me de ti, à minha maneira. Ri, seco. Orgulho. Vocês me forjaram na fornalha da traição. Minha mãe ofereceu café, mãos envelhecidas. Perdoa-nos, João. O amor cega. Toquei na dela, sentindo a fragilidade. Amor. Aprendi que é ilusão. Mas sangue. Sangue liga-nos para sempre. Saí dali com o peito pesado, dirigindo pela costa até Nazaré, onde ondas gigantes quebram como fúria contida. Ali, no penhasco, gritei para o Atlântico, vento levando as palavras: eu venci. Mas a vitória era pírrica, recuperar a fortuna, mas perder a família. A psicologia da retaliação é um espelho distorcido, mostras-te forte, mas por dentro, és fragmentos. Reforcei o império, lancei uma linha de vinhos orgânicos, sangue da terra,
embalagens com azulejos inspirados em Lisboa. O sucesso veio rápido, críticas no Expresso, prémios em Bordeaux. Jantei com investidores em Porto, toasts com copos tilintando como correntes quebradas. Mas à noite, no hotel de luxo, o silêncio amplificava dúvidas. Sou melhor que eles? Perguntava ao reflexo. Ou só mais astuto? Sofia reapareceu no meu escritório em Pinhão, meses depois, com um portfólio de designs. Quero trabalhar contigo. Redenção. Seus olhos, outrora manipuladores, agora suplicavam sinceridade. Hesitei, o lobo em mim rosnando. Prova-te. Contratei-a como estagiária, salário baixo, tarefas humildes, podar vinhas, etiquetar garrafas. Ela suou, unhas sujas de terra, e pela primeira vez, vi-a humana, vulnerável, quebrada. Obrigada, irmão, disse ela uma tarde, mãos calejadas. Assenti, mas o perdão era distante como o horizonte. Meus pais vieram à vindima, convidados por carta formal. Trabalharam ao meu lado, colhendo uvas em silêncio, suor misturando-se ao suco. Meu pai murmurou, fiz mal, filho. Mas a terra cura. Talvez. À noite, ao redor da fogueira, comemos sardinhas assadas, fado tocando baixo. Rimos de memórias antigas, o avô bêbado em festas, Sofia criança caindo na lama. O gelo rachou, mas não derreteu. Eu recuperei tudo, disse eu, voz baixa. Mas o que perdemos? A vingança completou-se num leilão em Lisboa, comprei de volta as ações que eles venderam, fechando o círculo. Assinei os papéis sob o teto abobadado do edifício chiado, sentindo o peso levantar. Mas o preço? Noites de insônia, terapia com um psicólogo em Alfama que me fazia cavar abismos internos. A raiva é fogo, João. Consome ou ilumina? Eu escolhi iluminar, devagar. Janeiro de 2026 amanheceu claro no Douro, sol derretendo as geadas, prometendo uma safra abundante. Eu estava no topo, vinhas do Tejo expandira para o Alentejo, exportações dobradas, uma nova vila em Cascais restaurada com toques modernos, azulejos digitais contando a nossa história reescrita. Mas o sucesso era um manto fino sobre feridas abertas, caminhava pelas vinhas sentindo o sol como uma cicatriz na palma da mão. Sofia provou-se, seus designs de etiquetas para os vinhos viraram hit, misturando padrões portugueses com toques contemporâneos. Somos equipa agora, disse ela, num pôr do sol em Pinhão, copos de vinho verde tilintando. Sorri, genuíno pela primeira vez. Sim, mana. Mas lembra, sangue lava, mas não esquece. Ela assentiu, olhos maduros. O laço reconstruía-se, frágil como ramo novo. Meus pais voltaram à rotina, pai como consultor na empresa, voz rouca dando conselhos sobre solos, mãe gerindo a cozinha, bolos de amêndoa vendidos na loja de vinhos. Perdão é um vinho envelhecido, disse ela uma manhã, servindo café forte. Abracei-a, sentindo o cheiro de lavanda da juventude. Envelhecido, sim. Mas bom. O perdão não era total, cicatrizes latejavam em dias ruins, mas era começo. Família, afinal, era isso, raízes entrelaçadas, mesmo tortas. Olhando para trás, a deserdição fora o catalisador, de uma à parede, revelar a força bruta da minha mente. A psicologia humana, sob limite, floresce ou apodrece, eu florescera, afiado como faca de poda. Mas aprendera, vingança recupera o perdido, mas reconstrói diferente. Mais forte, talvez, mas solitária. Agora, no mirador de Lisboa, com o Tejo brilhando abaixo, levanto um copo ao avô invisível. Recuperei tudo o que era meu, e mais. O vento leva o brinde, carregando ecos de fado e risos. A vida, como vinho português, é complexa, ácida, encorpada, com final surpreendente. E eu? Eu bebo até o fim.